Pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Então, eu tô pedindo que no vídeo anterior eu fiz ontem e hoje de manhã eu vi, acho que não sei se é 14 visualizações e eu vi um like só. Então, eu tô pedindo, né, humildemente, eu tô só pedindo para que as pessoas dêem um like no meu vídeo para que o YouTube reconheça, né, reconheça que as pessoas estão gostando, porque o assistir, às vezes a pessoa assiste e gosta, mas esquece de dar um clique aí no like. Então eu tô pedindo humildemente essa gratidão de vocês, né, por esse trabalho, ele é muito importante. Estou passando informações aqui valiosíssimas para que todos possam saber o que se trata o conhecimento perfeito, verdadeiro, racional. Então, o conhecimento perfeito, racional, ele trata do nosso verdadeiro ser, da nossa verdadeira personalidade, enquanto que animais e que racionais, nós desmistificar a vida da matéria como animais e deixar, né, deixar de se desequilibrar para essa parte animal. Então, hoje eu vou apresentar alguma coisa sobre o primeiro volume, que é a continuação da primeira parte dos amores em conflito, que essa é a segunda parte, que eu tratei de falar alguma coisa dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos tataravós desconhecidos, né? Porque na quinta geração, tataravó, não tô. Se eu tô na quinta geração, tataravó não vou lembrar, ninguém vai lembrar, minha mãe não vai lembrar. Então, ninguém vai lembrar das histórias deles, né? Ninguém vai ficar aqui, né, querendo buscar a história dos antepassados aqui, da minha própria hierarquia de descendência. Então, eu estou na quarta geração. Houve antes da minha geração a minha mãe, meu pai, né? Os meus avós maternos, os meus avós maternos e paternos, né? Os avós maternos e paternos da minha mãe, que são os meus bisavós, né? E estou, né? Bisavô, avô, minha mãe, né? E agora minha. Estou na quarta geração. Então, a minha quarta geração, ela trouxe pouco resquício da minha evolução, se tratando se eu for falar de evolução, tratou de pouco resquício. Por quê? Porque os meus pais, eles passaram algum conhecimento para mim. O conhecimento que meus pais trouxeram para mim foram os mesmos que eles receberam dos avós dele. Então, eu tinha que ir para uma escola, eu tinha que fazer o curso primário, pararei parará, né? Não vamos ficar enrolando aqui. Então, aqui a gente não trata do curso artificial. Então, para que a pessoa possa diferenciar curso artificial do curso natural da natureza, que é do próprio ser, através dos livros do Universo em Desencanto, ela vai tratando do verdadeiro natural de ser. Então, o curso artificial, ele serviu para a vida do chão, da mecânica material da matéria. Depois que a humanidade toda foi preparada através dos 2 primeiros milênios da imaginação, pensamento, o pensamento foi feito para lapidar o ser humano, nada mais do que isso. O pensamento não foi para trazer solução nenhuma para a humanidade. O pensamento, ele foi feito para lapidar o ser humano. Lapidar para quê? Para ele melhorar, para ele tirar a rudez dele atrás. O que é ser uma pessoa rude? É uma pessoa embrutecida, é uma pessoa feroz, é uma pessoa gananciosa, vaidosa, ciumenta, raivosa, invejosa.
Então, tudo isso é energia de bicho, porque o bicho ele sempre quer ser melhor do que o outro, ele sempre quer achar, né, se convencer que tudo que ele tem é melhor do que o outro, até ele próprio. A grama dele sempre é mais verde, ou eu vou achar a grama do meu vizinho é mais verde que a minha, é melhor do que a minha. Então, para que a gente pudesse ser agora se qualificar como racionais, nós temos a fase do raciocínio para desenvolver o raciocínio. Então, como se a pessoa for aí, que eu vou deixar na playlist aí o anterior vídeo para que a pessoa possa ver, que é os amores, né, em conflito, que é a primeira parte que tá lá falando sobre a sobre esse artificialismo. Então, o artificialismo ele teve um início, ele já teve um início na humanidade. Então, no primeiro volume, quando a pessoa adquirir o seu primeiro volume, lá na página 136, que vai falar do alfabeto astrológico, ele vai falar da astrologia, a imunização racional nasceu no Brasil. Então, aqui está descrito, o racional superior vem falando que nas gerações de outrora, eles nasciam para este ou aquela arte. Como hoje, a pessoa hoje ela não fica procurando um dom para que ela possa unir o útil ao agradável. A pessoa quer ter uma profissão que ela se identifique, para que ela goste de fazer aquilo, né? E ela se satisfaça com aquela profissão escolhida, ou com aquele curso que ela escolheu, que às vezes muitas pessoas trocam várias faculdades, várias profissões porque não gostam daquilo que fazem, ou às vezes né, os pais que querem decidir, né, a vida dos filhos no sentido profissional. Até mesmo nossos pais antigos, os nossos avós, escolheram nossos pares amorosos, aquelas pessoas que a gente casava, não queria saber se você gostava ou não daquela pessoa. O pai tinha que escolher, o pai tinha que saber, porque o pai ele conhecia as pessoas melhor do que os filhos, que aquela pessoa era de bom caráter, que aquela pessoa era uma pessoa trabalhadora, responsável, compromissada. Ele não queria que sua filha, principalmente as filhas, né, casassem com um par, né, tivesse seu par lá, com uma pessoa que ia trazer infortúnios para sua filha, né? E aí a sua prole estaria comprometida, porque daí os filhos também iam passar muitos males por causa daquele casamento, né? A da qual, se a filha escolhesse aquilo que ela gostava, daquela pessoa que ela gostava, mas era apenas um gosto dela e o pai olhava por outros olhos. Então, lá no alfabeto artificial, a natureza, que ela é mais do que isso, que a gente vê, ela é um comando, ela é um acerto para as pessoas, ela é um sustento, um sustentáculo natural para a nossa vida em todas as nossas necessidades físicas. Então, ela dá o remédio, ela dá o melhor remédio para que a pessoa possa ter o equilíbrio na saúde dela, dá nossos alimentos para matar a nossa fome, né? Que a fome ela já é uma doença do nosso corpo, que a fome ela é nosso corpo doentio. Sempre a gente vai precisar de um alimento, de um remédio, para que possa a fome é uma dor. Ela é uma dor. Se você ficar com muita fome, você vai ter dores depois e você vai ter muitas complicações. Então, nós aqui nós somos todos alimentados pela natureza.
né? E aí eu ainda nem permeabilizei o pensamento, porque o pensamento também é da natureza. Então a natureza, ela tá alimentando todos nós sempre com o pensamento, que era o sentimento. Então todos nós regidos pelo sentimento, quando ele estava funcionando antes da fase racional, era a fase ainda, ela estava indo ainda pelo âmbito natural do ser humano. O ser humano conseguia se guiar pelo sentimento dele, pela intuição dele. Então ele era um ser humano mais intuitivo, mais abnegado, mais ponderado com as coisas, porque tudo ele pensava, e quando ele estava pensando, ele estava sentindo se aquilo que ele fizesse para si mesmo seria ruim ou bom. Então ele sempre optava para as coisas melhores. Só que depois dessa fase lá de outrora, que tinha esse alfabeto que está aqui, todas essas linhas, vou mostrar bem de perto aqui, era a regência. Então, uns tantos lá, eles achavam, né? Depois eu vou passar agora aqui pro livro 65 do histórico. Nesse livro aqui, ele vem nos dizer que ela regia, a natureza regia com simplicidade e fez todos, mantém tudo e todos com essa regência, né? E lá, uns tantos, né, que aconteceu lá, né? Porque aqui tá falando que se lá as pessoas eram guiadas pelo alfabeto aqui, que queria dizer, nem hoje, eu preciso ainda descobrir qual é o meu dom para que eu possa me satisfazer profissionalmente, no sentido assim, dar certo aquela profissão, eu vim com aquele fluido, aquele dom natural, que daí eu vou fazer aquilo ali acerta para minha vida, e daí dá tudo certo na minha profissão, eu fico satisfeita e, e eu vou financeiramente também ficar muito bem, né? Hoje em dia as pessoas estão lá pelo lado artificial, ela quer mais, né, dar uma vida assim de artista, né, fingir, colocar a máscara, né, ganhar o dinheiro lá dela, mas é lá dentro dela, no íntimo dela, ela não tá gostando do que tá fazendo. E daí ela fica uma pessoa insatisfeita porque ela tá recebendo dinheiro, mas ela não está percebendo que ela não tá gostando daquilo. Então tá cada vez mais ficando assim, que as pessoas estão vendo mais o lado artificial, porque o pensamento já está seco, o sentimento da pessoa já está seco, porque mudou de fase, a natureza mudou o seu comportamento. Ela saiu dessa parte aí artificial e veio para o natural, porque as pessoas já estavam se artificializando demais. Desde esse alfabeto astrológico e alfabeto natural da natureza, que as pessoas tinham lá também, além de, tô falando da profissão, da parte amorosa, que a pessoa tinha com quem ela casar, que ela sabia que ela ia casar com aquela pessoa, ela ia ficar bem com aquela pessoa, ser feliz com aquela pessoa, ter um amor, vamos dizer assim, uma harmonia amorosa no casamento. E só que uns eles achavam que isso estava muito monótono. Então, aonde que vai falar isso? Depois a gente vai seguindo com outros assuntos, com relação ao nosso superior, falando que o desencanto não é diferente o modo do desencanto, o modo do escrever do desencanto é diferente do modo de outros livros, porque ele começa com assunto, ele modifica esse assunto, depois ele vem com esse mesmo assunto e termina aquele. E daí ele vai, por quê? Porque é a forma de desencantar. Porque nós estamos todo emaranhado, né, com essa lapidação nossa de outrora, de muito conhecimento que veio, de muitas ideias, de muito pensamento,
para que a gente pudesse viver aqui, ter condições de viver na vida da matéria através da natureza, que trouxe essas duas máquinas na nossa cabeça, pensamento e imaginação, que ela é feita pela água. Então é tudo o comando é da água em primeiro lugar. A água fez tudo, a água fez o espermatozoide lá, né? Outros vídeos aí você vai ver a transformação da planície racional, que ela era uma máxima cósmica, pura, limpa e perfeita, e se transformou em água, depois terra. E ali estava tudo ali já formando dentro do ser humano para dar condições para ele pensar e imaginar, que estava tudo aqui no caixote. No caixote daqui, quando formou o ser humano, ficou ali já essas máquinas. E aí funcionando o pensamento. O que aconteceu com o magnético na parte, depois dessa parte, assim, ele começou a girar, ele teve um giro mais rápido na cabeça do ser humano. Foi quando o ser humano parou de ter sossego, e daí ele começou a vibrar cada vez mais a natureza para que pudesse evoluir rapidamente. Então esse giro magnético, essas pessoas tantas que deixaram, que não gostaram desse outro alfabeto, a natureza se revoltou. Ela se revoltou e criou esse outro artificialismo, esse outro alfabeto artificial. Veio essa outra condição mental na cabeça do ser humano a criar outro alfabeto e outros vários alfabetos depois desse, que outros foram caindo e depois prevaleceu só esse que hoje que a gente conhece, que ele é mundialmente o alfabeto mesmo, que foi criado todos os nossos conhecimentos hoje a partir de outras civilizações que já foram extintas e depois foram criadas novas civilizações, novos modos, novos costumes, novas perspectivas de vida, cada vez mais avançando na evolução, cada vez mais se aperfeiçoando, e a tecnologia avançando até chegar na era espacial, que o ser humano achou que era a era dos foguetes, das naves aí, dos foguetes. Não, a era espacial são os habitantes do mundo racional que vem aqui se materializa de qualquer forma, de qualquer maneira, até como ser humano e também até em forma de OVNI, até em forma de um disco voador. Então, o que acontece? Disco voador, desculpa, não é OVNI, se transforma em disco voador. E daí as pessoas achavam, é só para acostumar. A pessoa precisa acostumar a ficar lá no espaço com um avião, um helicóptero, qual que seja o veículo lá, que a pessoa fica lá em cima, porque depois iria haver essa nova mudança no ser humano, que é a levitação, que é próprio do natural do ser humano. Porque a energia elétrica magnética, ela conseguiu transportar através de toneladas de ferro um avião no espaço. Como que nós somos seres com 100 quilos, aí a pessoa mais obesa, vamos dizer assim, né? E as pessoas mais de 70 quilos, 60 quilos, as mais magras, não vai poder a energia racional desligar nós dessas duas energias eletromagnéticas do chão, né? Quando a gente for desligado através da energia racional pelo nosso desenvolvimento do raciocínio, precisa de ver primeiro o desenvolvimento do raciocínio para existir esses três desenvolvimentos no ser humano: o aparelho racional e a vidência racional, ver tudo com clareza. A vidência racional não é você ficar vendo as coisas, não. Em primeiro lugar, a vidência nossa racional, aqui a gente consegue ver tudo da maneira que ela entender esse mundo de matéria, essa mecânica material, a mecânica celeste, como é, saber assim como é, entender como é, compreender como é. Primeira evidência, né? Não é uma vidência de vidente, não, de vidente, de espiritualista, não, que fica vendo seres aí, fica vendo seres invisíveis, que eles falam que vê entes e pessoas queridas que morreram.
Não é essa evidência que nós estamos falando. A evidência racional é do mundo racional. É o conhecimento, é a luz, conhecimento, luz, ascendência. O ser humano se ascender, não mais como um animal, mas ascender como racional. Porque racional está ligado ao mundo superior, que é consequência, né? Esse mundo aqui inferior é consequência do primeiro mundo. Não existe efeito sem causa, não existe pai sem o pai existe, se existe filho porque existe pai. Bom, então aqui nessa página tá falando que uns, né, lá eles não, né, eles acharam a vida monótona nesse livro aqui. Eu não marquei a página, tá escrito. Eu não marquei a página, mas acharam, aqui na página 119, né? No 65 de histórico. Mas acharam que a natureza era monótona, então procuraram o giro magnético. Surgiu então o giro magnético. Depois criaram um alfabeto artificial por conta própria e vieram progredindo artificialmente, progredindo contra si mesmos. Então, esse progresso, ele sempre existiu na humanidade desde a planície racional, porque uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, propenderou sempre à vontade do ser humano. Desde que ele era habitante do mundo racional, a vontade não era uma restrição, a vontade não era uma coisa coagida. Você não pode usar sua vontade. Então, o racional superior apenas advertiu. Ele advertiu porque ele é Deus. E Deus, ele sabe das coisas. Ele é o quê? Ele é o racional superior, como a gente sabe quem é verdadeiro Deus, é o racional superior, que as pessoas falam assim, quem é Deus? Deus é o raciocínio superior a todos os raciocínios. O que quer dizer isso? Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele foi o primeiro a ser feito, ele foi ser o primeiro a ser criado. Então, o que acontece com isso? Nós não sabemos a mente de Deus. Nós não podemos entrar na mente de Deus, nós não podemos saber como Deus começou a pensar, mas ele fala pra gente que o pensamento ele lapida a gente. E a gente raciocinando, vamos parar de sofrer com o pensamento. Por que o pensamento foi feito? O pensamento foi feito para que o ser humano fosse preparado para o raciocínio e se ligar ao verdadeiro Deus, que é o racional superior. Então, ele é um habitante máximo do mundo racional. Deus, o habitante máximo do mundo racional, quer dizer que existem os habitantes lá, criados para ter vida lá. Como a gente vai conhecer vida lá? Não conhecemos. Vamos conhecer depois que a gente voltar para lá, porque pureza, ninguém sabe o que é pureza. Eu vou falar assim que eu sou uma pessoa pura, se eu não sou pura. A todo instante eu preciso da água para poder me limpar. A todo instante eu preciso né? A saúde minha, ela fica sempre a desejar, porque esse mundo existe o quê? Muito de bichos, de micróbios, de vírus. Então é deformado. Então por que existiu esse mundo aqui assim? Deus fez esse mundo assim? Não, é consequência desses habitantes que entraram na planície, que não estava pronta para entrar em progresso. Eles foram advertidos várias vezes. E quem são esses habitantes hoje? Por que qual o objetivo da gente estudar a cultura racional? Porque esses habitantes se materializaram. Então, cada ser humano, ele traz um habitante aqui materializado como máquina do raciocínio. Se nós não estudarmos para desmaterializar esse habitante, é como se fosse assim. Tá bom, vocês entraram nesse mundo, nesse pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, que era a parte do mundo racional, planície racional. A parte do mundo racional hoje é o mundo material. Esse mundo é muito grande, que você pode perceber, ver.
que esse mundo é muito grande, e lá no mundo racional muito maior ainda, e além do mundo racional, que é a base, existem outros mundos evoluídos, organizáveis, que não existe morte, que não existe doença, que não existe nenhum tipo de sofrimento. Então, a pessoa que deseja isso, ela vai querer estudar a cultura racional. Por quê? Porque ela vai querer se desligar da parte elétrica, magnética, do pensamento, imaginação. Então, esses amores aí que a gente vem aqui, amores em conflito, a natureza, ela nos fez filhos irmãos. Nós não estamos transando, eu não estou transando com meu marido, por exemplo, se eu for casado, hoje eu sou divorciada. Eu estou transando com meu irmão, estou fazendo sexo com meu irmão, porque daí vem filhos irmãos. Então, por isso aqui que a gente tem que respeitar o outro, porque o outro, ele é meu irmão, ele não é, eu sou dono dele, eu não tenho que ver a pessoa como uma mulher, eu não tenho que ver o meu marido como ele é meu homem. Ele é meu homem, porque a pessoa, ela fica insatisfeita com aquilo. Ela quer ser dona daquilo que ela não é dona. Nós não somos donos dos nossos filhos. Então, eles são filhos irmãos, nós somos aparelhos de filhos irmãos, nós somos máquinas feitas para trazer outros habitantes aqui materializados, como máquina do raciocínio, na cabeça dos meus filhos. Então, lá na cabeça do meu ex-marido também existe o quê? Né? Porque tem que falar meu ex-marido, se tivesse marido, falar meu marido. Também existe um habitante na cabeça dele. Se duas pessoas, elas estão vendo que está acontecendo isso, esse choque de dois personagens morando na cabeça da pessoa, o que ela tem que tratar de fazer? Ela vai, se ela conhecer cultura racional, ela vai se equilibrar em primeiro lugar. Se equilibrar em primeiro lugar com a energia racional, a energia do raciocínio dela. Porque ela não vai ter mais esses deslizes que existem no casamento. Um ciúme à toa, a pessoa querer ter posse da outra, que a outra não pode fazer nada, que a outra não pode piscar o olho ali, virar a cabeça ali, que daí o outro já tá, né? Porque ele já acha que aquilo ali, aquela é a fêmea dele, nenhum outro homem vai, né? Ele tem como fêmea dele, né? Então, isso daí ficou incutido na cabeça do ser humano, né? De todo homem, e tem tanto também como da mulher. Então, esses deslizes que o Racional Superior vem falando no 19 da Tréplica, que foi o livro anterior que eu li, fiz leitura aí, se trata disso, porque ele não tá falando isso aí. Ele não tá falando com essas palavras que eu tô falando, é nós que temos que entender, porque nós estamos vivendo isso. Nós não sabemos viver no mundo racional. O racional superior, ele não vai trazer a vida do mundo racional para nós aqui. Ele vai trazer a maneira para nós equilibrarmos na vida da matéria, através do raciocínio, através da glândula pineal, através do despertamento da glândula pineal, através do conhecimento de cultura racional, através de conhecer o que é cultura racional, para nos equilibrarmos na vida da matéria. Então, tudo é assim, partindo disso daí, que a coisa que pega mais aqui no mundo é o sexo, é o que pega mais, é o que dá mais conflito. Porque a natureza, ela fez duas pessoas se juntarem para poder trazer outro habitante aqui. Que estava, né? Eles não têm como se materializar aqui. Se materializa através. Então, toda a humanidade materializada aqui, todo ser humano, ela tem um raciocínio, o raciocínio. Esses tantos aí, fora a multiplicação que teve. Porque essa multiplicação que teve aí é outro assunto, para um outro, né? Eu termino essa segunda parte com uma última parte dos amores em conflito, dos amores em conflito. Então, pessoal, peço novamente que vocês dêem um like, que vocês contribuam com esse canal,
né? E para que contribua com vocês também, porque se vocês estiverem passando por todas essas coisas na vida de vocês, tenha certeza absoluta que eu vou estar passando essas informações, eu vou estar passando a maneira que você possa procurar esses livros, né? Esses livros estão na mão de pessoas aí em todas as partes, de todas as cidades, essa divulgação, né? E aqui própria as pessoas estão fazendo livros assim, como que chama? E-book, né? O que é a MP3. Através do MP3 a pessoa faz o download lá, abaixa, daí ela consegue ouvir os livros, o primeiro, o 21 da obra, 21 da réplica, pelo menos, né? Porque é muita coisa para que a pessoa possa ficar fazendo como, né? Fazendo tudo assim, sem aqui como explicação que eu tô fazendo, né? Só a leitura do livro. Então é isso, pessoal. Até mais. Esse vídeo ficou longo hoje, mas tudo bem. Sempre de vez em quando a gente precisa de se alongar um pouquinho mais, não é verdade? Com as nossas palavras. Um salve a todos. Paz, harmonia e fraternidade a todos.